456-78-910. Sim, tá. Vamos cantar Oi. uma canção nós dois? Vamos cantar. O 2, Fuscão 3. Preto. Fuscão Preto. Ah, ele é do meu. Ele é do meu, né? Ele é dos meus. Meu nome é Nivaldo Tedesco. Hoje eu estou aqui, de certa forma, realizando um sonho e abrindo um espaço chamado Tedesco TV. A ideia desse espaço é trazer pessoas que eu admiro, pessoas que sejam competentes e que sejam diferenciadas na área de atuação delas. Pode ser na área de saúde, esporte, conhecimento, também, mas nessas áreas de desenvolvimento humano. E hoje, para começar esse programa, eu estou trazendo uma pessoa muito especial para mim, que tem um histórico muito grande, mas ela, assim, em termos, é uma pessoa diferenciada no estado, na questão pessoal e profissional, e que eu admiro há bastante tempo. O nome dela é Elaine Valgas, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Ô, Nivaldo, com essa entrada de chamada, assim, eu me sinto até emocionada, né? Primeiro, bem-vindo você que está aí do outro lado, obrigada por estar aqui junto conosco, obrigada a você, né? A recíproca é toda verdadeira e a admiração também é verdadeira. A gente se conheceu na então RBS TV há muito tempo. Eu acho que naquela época você ainda era um estudante de psicologia, né? Ainda. Isso é muito tempo, tá? É muito tempo, né? E eu sou uma testemunha da tua caminhada de tantos anos, né? E sou muito fã do profissional que tu te tornas a cada dia. Não à toa, ele é o meu terapeuta, né? Então estamos aqui, né, no mesmo barco e eu gosto muito de conversar com pessoas que nem o Nivaldo, porque a gente fala uma língua muito parecida, que é a língua do trazer o que a gente ama fazer para trazer transformação para a vida das pessoas, né? Então, falando bem rapidamente de mim, né? Eu sou jornalista aqui em Santa Catarina, estou completando 30 anos de carreira agora nos próximos meses. E há 15 anos eu pedi licença à TV onde eu trabalho, na época RBS TV e hoje NSC TV, que é afiliada à Globo em Santa Catarina, para trilhar um caminho diferente que as pessoas não acreditavam que um dia pudessem se cruzar. Eu, enquanto jornalista, queria falar sobre emoção. Mas como falar isso na TV? Emoção é coisa para fracos, enfim, é o que a gente pensava naquele tempo. Mas a minha chefia foi super bacana e permitiu que eu seguisse uma formação em paralelo. E lembro que naquele tempo eu fiz todas as formações de coaching que existe. No meu tempo o coach era muito respeitado, a gente ficava 2 anos em curso. Eu tinha que atender 30 pessoas para receber um diploma. Meus chefes foram todos os meus coaches e começou a dar muito certo. Até que eu comecei a notar que as pessoas passavam pelo coaching comigo, elas conquistavam um objetivo, mas passavam alguns meses, elas voltavam com queixas parecidas do começo do tratamento, ou do tratamento ou do acompanhamento. E eu vi que o buraco era mais embaixo. Aí eu falei, o negócio está aqui dentro. E fui estudar a PNL, me formei como terapeuta de hipnose clínica, fui fazendo várias formações, fiz 16 formações nessa área, até que com a pandemia me veio a vontade de fazer mais uma nova formação para trazer esse conteúdo para a TV. Então, me formei como neurocientista na PUC, né, especialista em comportamento, em psicologia positiva, em inteligência emocional. E o resultado, meu TCC, é o Fique Bem, que é o primeiro seriado da TV aberta brasileira, que se preocupa com a saúde mental e emocional do telespectador. Esse seriado agora também está na CBN Diário. E nesse meio tempo, nesses 15 anos, eu criei a minha empresa, comecei a palestrar pelo Estado, conheci o meu marido, que hoje é doutor na área da saúde, e a gente começou a desenhar conversas para os mais variados tipos de plateia, né? E as pessoas perguntam, mas para quem que você fala? Para mulher, para homem? Eu digo assim, eu falo para um ser humano, qualquer ser humano que queira se desenvolver, se descobrir, se motivar, se reencontrar. E cada vez que eu levo esse estudo, essa mensagem, alguém em mim se cura também, né? Então, é uma caminhada que eu tenho muito amor e hoje eu sou feliz de ser uma jornalista que fez uma transição de carreira dentro do jornalismo, né? Jornalista especialista em saúde mental e emocional. Como é que foi assim, de repente, em termos de momentos de vida, sei lá, as
partes que você precisou superar, de repente que teve mais dificuldade para passar de uma frase para outra, mesmo dessa, ou da TV e juntar isso, que era uma coisa, a TV é algo mais encaixado, mais que não abre muito espaço para essa parte mental e emocional. Como é que é isso? Eu acho que o que contou muito nessa caminhada e conta é a minha história de vida, né? O que me levou a ser tão interessada em comportamento foi quase ter perdido a minha vida por não me conhecer, né? Eu tive uma infância de bullying. Né, quem já é dessa área entende, quem não é, que compreenda que tudo que a gente vive na nossa infância, sobretudo na primeira infância ali, ele marca muito a nossa vida como a nossa primeira gravação, pegando o nosso cérebro e a nossa mente como um computador, né? E é o nosso modo de operar inicial. Se esse modo de operar inicial ele não é regravado, a gente cresce e a gravação continua mesmo. Então eu cresci com vergonha do meu corpo, né? Eu cresci com medo de engordar, porque na infância eu entendi que eu só seria amada, e na base todo mundo quer amor, se eu fosse uma pessoa magra. Então eu cresci uma adolescente fazendo todas as dietas que você imagina para emagrecer, até que chegou um momento na minha adolescência que eu falei assim, vou parar de comer porque eu não aguento mais não me sentir amada. Parei de comer, tive bulimia, tive anorexia, quase perdi a minha vida. E quando eu ganhei a oportunidade de sobreviver, eu comecei a me perguntar por que eu gosto tão pouco de mim. Então isso me impulsionou muito a querer descobrir, e me descobrindo eu entendi assim, meu Deus do céu, como é legal a gente se conhecer, como existe luz no fim do túnel, como é importante procurar ajuda, sabe? Como é importante ressignificar todas as minhas mágoas, todas as minhas crenças, tudo o que mora em mim e que está me limitando enquanto ser humano. E eu acho que essa força e ter passado por uma situação de rejeição na infância faz com que eu enfrente de uma maneira muito mais firme qualquer tipo de rejeição que aconteça no caminho, né? Talvez o mais desafiador, mas eu nem senti, sabe por quê? Eu conto com tantas pessoas que são compreensivas na minha trajetória, assim. Todas as minhas chefias sempre foram muito abertas a essas ideias loucas de juntar o que parecia que não se juntava, né? E eu acho que isso me ajudou demais. Talvez o meu desafio foi comigo mesma. Como eu me exijo demais, eu sempre achei que eu precisava de mais um curso, tanto que eu tenho 17 formações na área, e mais um curso para colocar o pé na estrada. Quando eu descobri que a estrada também se faz caminhando. Eu acho que o maior desafio foi a Laine com a Laine. Então hoje eu vejo o Fique Bem está entrando na terceira temporada, e a Laine que entra nessa temporada nova é muito mais leve, sabe? No começo eu tinha muito medo de errar. Hoje eu vou com medo de errar mesmo. Sim, Sabe? experimenta. Exatamente. A vida é uma sequência de resultados e é um aprendizado constante. É bem isso. É bem isso. Então, assim, no começo eu sofria demais para colocar um episódio no ar, porque eu queria tudo perfeito, até que você descobre que perfeição não existe. Mas que bom, existe dentro de mim uma pessoa que quer entregar o melhor. Então eu comecei a olhar o meu melhor. E você me ensinou, né? Lembra, você está sempre dando o teu melhor naquele momento. E para eu dar melhor ainda, então eu vou me aperfeiçoar mais, vou me conhecer mais. E assim, o Fique Bem, ele é um programa feito todo do meu celular. Então, eu marco, eu produzo, eu gravo, eu edito no meu celular, e só a pós-produção é que vai contar com o talento dos meus amigos da TV. É quando eu baixo todo o material no computador e a gente coloca uma trilha, a gente coloca uma coisa mais bonita, né? Que sem eles não seria o que é, né? Mas assim, então é muito eu comigo, então eu tive que aprender a ser mais disciplinada, a não avançar, porque no começo assim eu não tinha limites de horário, então eu ficava madrugada, de manhã, não dormia, e o Fique Bem mostra que o sono importa, a comida importa, o descanso importa, eu estava indo contra. Então eu acho que essa transição foi o maior desafio. Então quem chega agora está um pouquinho mais madura. E o resultado acaba sendo melhor, né? Eu creio que se eu olhar essa gravação daqui uns meses, eu quero estar dizendo, nossa, agora está melhor ainda, e assim vai, né? Tem uma frase que diz, hoje pior do que amanhã e melhor do que ontem. Exatamente. Então, Exatamente. uma sequência de evolução, né? E se amanhã não tiver tão bom ou melhor do que hoje, eu estou aprendendo que está tudo bem.
né? Tem uma frase que diz que a vida é pequena demais para ser curta, né? E a gente encurta muito a vida quando a gente fica pegando nesses detalhes e sofrendo com esses detalhes. Então, encontrar o equilíbrio entre você dar o teu melhor e cumprir com o que você quer cumprir, ser extremamente exigente, tem uma, né? Mas eu também fui descobrir onde estava isso, né? Quanto mais eu conheço de onde estava isso, mais eu honro quem veio antes de mim, mais eu honro todas as pessoas que precisaram sofrer para que eu tivesse aqui, né? Lembra que eu falo da frase eu fiz o meu melhor, Eu né? fiz o meu melhor. E essas pessoas também fizeram o melhor delas, Isso, dentro do que isso. elas tinham de recursos. Verdade. E assim, eu digo que o melhor presente que a gente pode se dar e que a gente pode dar para quem a gente ama é a gente se conhecer. Porque nós temos uma capacidade que nunca nos contaram de mudar o entorno. Eu importo, aonde eu estou eu importo. E na verdade a gente tem muito um sentimento de que, tipo assim, eu preciso ainda me esforçar muito para ser alguém. Então quando a gente faz assim, eu já sou alguém. Eu só posso me lapidar, esse negócio muda. Aí você entende assim que quando eu, por exemplo, quando fui editora-chefe do Bom Dia Santa Catarina, uma pessoa extremamente perfeccionista, eu me dei conta que eu estava asfixiando a equipe, porque eu queria tudo nota 1000. E se não fosse 1000, não estava na equipe. E uma líder que é perfeccionista, ela asfixia, né? Até que o meu chefe, o Cleiton, na época, disse assim, olha, você vai aprender a delegar ou não vai dar. E eu fui investigar quem era essa criança dentro de mim que entendeu que eu precisava ser nota 10 o tempo inteiro. E aí eu cheguei na menina pequena, que não ganhava espaço porque era gordinha, mas descobriu que ganhava espaço porque era boa aluna. O meu boletim era 10, 10, 10. O que eu fiz de associação? Se eu tirar 10, 10, 10, eu tenho amor, eu tenho atenção, porque meus professores me davam atenção. Os meus colegas buscavam o meu caderno emprestado, porque ele sempre foi o mais organizado. Então, eu fiz uma associação na infância que estava me guiando na vida adulta. E quando eu falei, puxa, para aquela época valeu. Mas então, tipo assim, te nutre daquela menina guerreira e alivia. E aí, quando eu mudei em mim, a equipe voltou para mim. Eu dei dignidade para a equipe me ensinar. Eles me permitiram compartilhar. A audiência do programa cresceu. Então, assim, eu conto essa história para a gente entender que quando eu me melhoro, o entorno melhora, né? Qual é o presente? O melhor presente que um pai e uma mãe podem dar para um filho é você se conhecer. Porque quando você está muito legal, o filho vai na onda, né? Vai na onda. Então, assim, o autoconhecimento é um tesouro. É o que você tem, de certa forma, quando você vai mudando internamente, vai ressoando ao teu redor. Total. Isso vai contagiando as pessoas que estão próximas. E a neurociência fala muito sobre isso, eu sou muito fã, né? Porque, assim, os neurônios, 83 bilhões de neurônios trabalhando na nossa cabeça nesse momento para a gente estar vivo de alguma forma, isso gera química, gera eletricidade, eletricidade gera campo, campo gera magnetismo. Então, os meus pensamentos, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre a vida, vai atrair mais do que eu penso. Então, se eu não me valorizo, se eu só reclamo, eu vou atrair mais pouca valorização, mais reclamação, mais problema. E quando eu começo a mudar as minhas conexões, os caminhos que os meus neurônios percorrem aqui, eu mudo o que eu atraio. Isso é lei da atração explicado pela ciência, não é uma coisa de outro mundo, ela existe. O teu pensamento conta. Eu estou estudando agora, junto com um professor chamado Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista especialista em glândula pineal, que é a nossa glândula ligada à espiritualidade, né? A nossa conexão com aquele mundo que a gente não vê, que vem da tua intuição. Então, nesse mundo, ele explica, a glândula pineal, ela está no meio da nossa cabeça, ela tem o tamanho de um caroço de azeitona e ela é repleta de cristais de apatita, que são altamente magnéticas. Então, aquilo que você fica pensando e mais nutrindo dentro da tua imaginação, do teu pensamento, com os teus atos, é o que você atrai como um Wi-Fi para a tua vida. Então, por isso que uma oração tem tanto poder. Você se conecta com o teu melhor, você conecta desse mundo o melhor. Mas esse mundo também tem o que não é tão melhor assim. Então, aquilo que você conecta aqui é o que você conecta do outro mundo. E o professor Sérgio agora, eu estou fazendo um curso com ele que explica a influência do teu pensamento no teu DNA. O DNA eu não mudo, mas ele modula. Ele é modulado de acordo com o ambiente que eu vivo. O ambiente pensamento, o ambiente casa, o ambiente trabalho,
Então, entendendo que os meus pensamentos influenciam na minha saúde. Se eu estou me amando mais, me curtindo mais, investindo em mim, acreditando em mim, isso vai nutrir meu fígado, meu pulmão, meu baço, meu rim, da mesma forma o contrário. Se eu estou me desnutrindo em pensamentos, eu desnutro o meu corpo, eu abro para tudo quanto é doença, até que a genética me trouxe. Aí eu começo a apertar todos os botões da genética ruim que eu vim. Hipertensão, diabetes, não sei o quê, né? Porque a herança que a gente traz dos antepassados também é uma opção. Eu escolho se eu aperto aquele botão ou não com a forma com que eu me conheço, com que eu ajo e por aí vai, né? Bom, você falou um pouco sobre neurociência, funcionamento cerebral. Como é que você vem estudando neurociência, hipnose, PNL, etc, etc, etc. Tá, como é que você vê a, a ligação entre neurociência e hipnose? Como é que você vê essas duas? Então, Nivaldo, primeiro eu tenho uma pena de que a gente não é ensinado desde criança sobre o milagre que a gente tem em cima do pescoço ou acima do pescoço, né? Isso é um milagre, sabe? E o jeito, claro, né, que a gente ainda está estudando, eu sei que isso é um estudo para muitos e muitos e muitos, e cada vez que a gente estuda mais, mais a gente conhece mais, né? A neurociência, ela chegou para mim por essa minha fome de entender o funcionamento mental e entender que mente não é cérebro, que os dois conversam o tempo inteiro, que a mente é a parte subjetiva, mas que o cérebro responde pelas emoções. Então, eu tenho emoção básica, que é uma reação imediata do cérebro pelo que está acontecendo ao redor. Então, emoção eu não controlo. Né? A emoção ela é automático por proteção. Digamos, o Nivaldo me sorriu. Eu não paro e penso e digo, o Nivaldo me sorriu, então eu vou despertar a alegria, que é a emoção, e eu vou sorrir. Não, é automático, você sorriu, eu já sorri para ti. Então isso acontece em trilésimos de segundo, e aí o Nivaldo brigou comigo. Eu não paro e penso, o Nivaldo brigou comigo. Né? Eu não trago a parte racional nossa, basicamente, está muito na frente aqui, que chama córtex pré-frontal. É a tua parte do racional, que pensa, que entende, que está, mas essa é a racional. Nós temos um irracional que responde 95% da nossa vida. Né? E aí, se você brigou comigo, eu não paro e penso para ter raiva, eu já tenho, é automático. Então, eu queria entender qual é a relação da mente, que a hipnose trabalha, com o cérebro, que é a caixa maior, e como é que os dois se conversam. E aí, quando você entende que através da hipnose eu consigo ressignificar e entender. Vou pegar aqui, por exemplo, crenças que me limitavam. E eu posso criar novas histórias para melhorar as minhas reações emocionais. Olha só, dá para entender a equação? E aí os dois se casam muito bem. Porque daí você vai entender, por exemplo, que quando você criou na tua tela mental uma nova imagem, que todos os dias você vai alimentar um pouquinho essa nova imagem para você contar uma nova história sobre você, eu tenho ali um caminho neural sendo feito pelos meus neurônios queridos e abrindo uma nova trincheira dentro do meu cérebro para um novo comportamento meu. Então a hipnose trabalha, então ela ressignifica e o cérebro vem com o comportamento. Cria um novo padrão. Exatamente. E essa conversa bonita dos dois, sabe? Eu sou assim, eu sou muito entusiasta, sabe quando tu sabe, tu tens acesso a uma informação que tu diz, eu quero contar para todo mundo, jornalista tem isso, né? Eu sempre fiquei perguntando, meu Deus, mas o que a minha jornalista está fazendo nesse negócio? A minha jornalista é a pessoa que quando sabe de uma notícia boa, eu adoro dar notícia boa, ela quer contar para todo mundo. E como daqui só nasce notícia boa, ou seja, de autodescoberta, né, sobre caminhos legais e também te alertando para não legais, me veio a vontade de contar. Então agora eu entendo como é que os dois casaram dentro de mim, É muito legal isso. O que se vê muito sobre hipnose é uma visão muito distorcida, daí as pessoas ainda não sabem sobre. Exatamente. Quando eu falo em palestra sobre de ser uma especialista em hipnose clínica, as pessoas, mas a gente se hipnotiza todos os dias com as histórias que a gente se conta, sabe? Você tá aí
vivendo a vida que você vive pela história que você contou até hoje. Então, se tem coisa que não está funcionando, aprenda a recontar essa história. E a hipnose te ajuda isso na base, ela facilita. Ela facilita nesse sentido, porque ela vai te levar para um estado mais tranquilo, em ondas cerebrais, por exemplo, a onda cerebral da primeira infância que mais atua chama teta. Então a gente tem alfa, beta, gama, teta. A teta é a onda do copia e cola, por isso que a criança copia e cola o mundo que tem ao redor. Mamãe é insegura, você é insegura, eu vou pegando as informações e copiando exatamente. Na hipnose, de alguma forma, a gente leva o cérebro para esse momento onde eu posso recodificar. Se eu aprendi a ser mais, sei lá, reativo, eu posso reaprender através dessa ressignificação que a hipnose traz, a me contar uma nova história. E é sobre isso, então a gente se hipnotiza todos os dias. Às vezes eu insisto muito no negócio que as pessoas vivem mais em estado de hipnose do que fora dele. Só que elas não sabem disso. Exatamente. E tem uma coisa que é cultural e que a mídia do passado falava, trazia a hipnose como do tipo assim, eu vou te fazer dormir e eu vou fazer o que eu quero com você. Não, não é sobre isso. Num processo de hipnose que a gente, meu Deus, cada pontuação de situação que eu trago aqui, eu estou consciente, eu só estou mais relaxada e sendo conduzida por um profissional que eu conheço, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Ninguém vai me apagar para fazer alguma coisa mudar em mim. Não, eu estou tendo consciência do que me fez ser como nesse momento eu não estou querendo, do que me trouxe uma situação que nesse momento eu não estou querendo. Então, de certa forma, no final das contas, você está usando os teus recursos só facilitados por um profissional, mas trabalhando o que você já tem aí dentro, não se coloca nada. E eu gosto muito do olhar profissional sobre isso, porque como a gente se conta muita história, eu posso pensar assim, eu sou muito workaholic, porque eu vi minha mãe trabalhando muito. Então, essa é a história que eu me conto e eu acho que é isso. Mas quando eu venho para um profissional que conhece a ferramenta, que lê nas entrelinhas, que entende o teu campo, às vezes, e muitas vezes é assim, ele vai me levar a entender que não era só isso. Que a primeira vez que eu entendi que eu não podia parar de trabalhar pode nem estar aqui. Pode ter vindo lá de um avô, de um bisavô, uma bisavó que sofreu um horror e eu estou aqui vivendo. Porque a gente é um conjunto, né, de todo mundo que veio. Essas associações, elas não são feitas de uma forma racional. Não. Essa que é a grande diferença. As pessoas acham que A mais B é igual a C. É muito aleatório. Exatamente. Às vezes, eu aprendo muito isso com o Nivaldo também, a gente faz umas conexões do tipo, nada a ver, e que estão te fazendo ter um comportamento hoje que te limita. E quando eu gosto do trabalho da hipnose, porque eu acho ele um pouco mais breve, mas respeitando, tá? Eu já fiz todas as terapias que tu imagina, eu amei todas. Só que eu encontrei na hipnose uma forma mais breve de trabalhar os meus anseios, traumas, crenças, né? Então, assim, e quando você descobre, você diz assim, puxa, eu estava caindo nessa armadilha minha, e agora eu tenho escolha. Ou eu continuo caindo na armadilha, porque eu sei da armadilha, ou eu escolho fazer diferente. E fazer diferente é treinar um olhar diferente, porque cérebro e mente é treino, né? Então, é processo. Por exemplo, eu vim aqui semana passada no Nivaldo. A gente fez um processo para um determinado desafio que eu estava tendo. Eu falei, sozinho eu não consigo, me ajuda. Ele me ajudou. Do dia que ele fez, os próximos dias que vieram depois, muita ficha vai caindo. Não pense que você sai do... Às vezes pode acontecer, sim, né? Sim. Mas assim, vai caindo uma ficha, vai caindo outra, e quando você vai querer fazer aquele comportamento que te prejudicava, você diz, não, opa, eu já sei que não é isso. Então daí vai do teu protagonismo na vida e dizer, não, essa história eu não quero mais, agora eu já sei que não é. Então vamos lá, trabalhar para fazer diferente, né? No final das contas, você está criando novos caminhos. Isso. São novos caminhos neuronais, mas são padrões emocionais e padrões de comportamento que te levam para uma nova vida. Exatamente. E literalmente uma nova vida. Porque o disco que está rodando é outro, então a música que você vai dançar é outra, né? Eu gosto de fazer essa comparação, é como se quando a gente fosse pequeno, começasse a tocar ali a música X para relacionamento, a música Y para não sei o quê, e você cresce e vai dançando a mesma música, que te faz mal.
troca música. Você vai aprender a tocar música para dançar diferente, né? E daqui a pouco não é isso, você troca a música. Eu acho que a gente vai baixando a atualização da gente, sabe? Eu acho que é sobre isso. É que nem assim, eu nasci em 1973. Nem tinha computador nesse tempo. Como é que eu vou poder trabalhar em 2024 usando um computador que era usado em 1980? Não dá. Tem muitas atualizações por aí, muitos novos programas. E cada vez mais, né? Cada vez mais. Por falar em novos programas, aí eu pensei na questão, como é que você vê a questão hoje da inteligência artificial e como ela está andando e como você vê como isso vai influenciar na parte emocional, como vai influenciar no ser humano nesse caminho? Como é que você vê isso? Ai, eu tive até essa cadeira na faculdade quando a inteligência artificial já não estava tão assim como ela já está agora e vai mais, né? Eu não sei quando você vai ver essa nossa gravação, mas amanhã já não é mais isso, já está diferente, né? A gente precisa, o meu professor, o Nicoleles, que é o do chute na Copa, o primeiro chute que foi comandado pela mente, lembra lá? Ele sempre explicou para a gente o seguinte: por mais que a inteligência artificial avance, sempre tem uma inteligência humana por trás desse negócio. A gente não pode deixar perder isso. Então, a grande sacada é a gente ter inteligência emocional, inclusive, e a inteligência mesmo do próprio coeficiente inteligente, né, o QI, para a gente não se deixar dominar por isso, mas aprender a trabalhar com toda a facilidade que isso traz. Porque se for olhar para um lado bom disso, nossa, né? É muito prática em muitas coisas. É muito prática em muitas coisas, mas pode ser muito danosa em muitas coisas se a gente não for maduro. O como as pessoas vão administrar isso para realmente cuidar também da parte o que você vinha falando antes, é a parte nossa emocional, nossa parte interna. Eu vou, dependendo, podem ter ferramentas boas, mas se eu não souber utilizar, elas podem ser saudáveis ou podem me levar para doenças, ou emocional ou física. A gente vê assim, nas ficções científicas do passado, que pregavam que os robôs iam tomar o lugar dos humanos, né? Acaba de uma forma acontecendo dessa forma, assim, quando a gente se sente comandado por tudo isso, né? E talvez, se a gente não acordar o quanto antes, eu tenho medo do mundo que eu vou entregar para meus filhos nesse sentido, porque para você saber lidar com isso, você tem que se atualizar para você acompanhar o teu filho, que já está muito mais na frente do que você nesse sentido. Né? O negócio está correndo tanto, você não consegue colocar o teu filho numa bolha. Como é que você tem que trabalhar os professores para entenderem isso, que estão perdidos? É muita coisa nas costas de e tudo foi muito rápido. Sim, né? Isso. Eu falo em ritmo da natureza. E o ser humano faz parte da natureza. Sim. E quando ele sai desse ritmo, ele entra no ritmo dos eletrônicos, é um outro mundo. Só que ele precisa prestar atenção no seu ritmo. Tem uma coisa que a neurociência fala sobre, por exemplo, uma rede social, né? A gente só está aqui hoje falando com você por uma rede social, então isso é muito legal. Esse é um lado muito bom, né? Eu amo o Instagram, eu sou fã das pessoas que estão lá comigo para a gente crescer junto, né? Mas eu tenho que me policiar também para não ficar o tempo inteiro querendo rolar aquela barrinha para cima, porque tem um algoritmo por trás disso que é inteligente, que compreende de uma forma o teu gosto, que vai te trazendo mais conteúdos do que você gosta e você está achando, olha, alguém está olhando para mim, lá vem a necessidade do ser humano de ser amado, né? E quando você vai passando a tela, o que mais gera dopamina, que é o hormônio do prazer imediato também, não só isso, mas também, né? Essa curiosidade, essa novidade, ela gera muito dopamina, que está aquele negócio, então você passa mais um. Por isso que as pessoas hoje não conseguem ficar mais do que 30 segundos vendo um conteúdo. E a gente que quer oferecer conteúdo que dance, para fazer o conteúdo chegar para você, porque você acaba sendo dominado. Agora, eu gosto muito de falar, por exemplo, vou fazer uma aula. As pessoas estão ali comigo porque elas querem a aula, então o conteúdo ainda assim. Não dá mais para fazer uma aula de 2 horas. A tendência é que as pessoas querem rapidez, mas para aprofundar alguma coisa precisa de tempo. Para transformar algo profundo precisa de tempo, não acontece. Isso. E ali vai ensinando que é tudo muito rápido, tudo muito bonito,
tudo muito feliz, e você, para se sentir incluído, vai entrando nessa vibe. Sim. É aí que a gente se perde. O que mais você poderia falar sobre neurociência, já que você vem estudando isso com mais profundidade, relacionado ou a estado emocional, felicidade, alguma coisa nesse sentido? Felicidade é muito relativo, né? Para mim, felicidade é a nossa capacidade em lidar bem com a vida. Saber celebrar cada passinho, cada médio passo, cada passão, e também saber lidar com aquilo que mais desafia. Eu nunca vi a felicidade como só o céu azul, como está fantástico hoje, um sol maravilhoso. Então eu aprendo a ver beleza até quando o tempo não está assim. Então isso para mim é muito sabedoria para lidar com a vida. Mas isso é a Laine que acha, você pode ter uma visão diferente. De acordo com a neurociência, existe uma química cerebral para fazer com que você se sinta mais feliz, motivado, com mais insights, se sinta mais inteligente. E essa química ela é produzida pelas nossas atitudes. Eu posso comprar um comprimido e fazer isso acontecer, ou eu com minhas atitudes, meus hábitos, meu autoconhecimento, eu produzi de graça e sem dependência nenhuma, essa farmácia da mente, que é o que a gente chama. Ou seja, quais são os hormônios que eu posso chamar? Vou citar só 4, são muitos, tá? Tem neurotransmissores, neurohormônios e hormônios, mas eu vou citar dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. A dopamina a gente produz, por exemplo, quando a gente aprende a celebrar a vida. E celebrar até os pequenos passos, né? Assim, não adianta você querer colocar grandes metas sem você obedecer que para chegar lá eu tenho que dar os passos. É marcar as pequenas evoluções Isso. E marcar e celebrar. Isso é uma coisa muito importante. Como a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes diz na obra nova dela, é aprender a celebrar o durante feliz e não o final feliz. Por mais durante os felizes. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A segunda obra dela agora fala isso que me fugiu o nome do livro agora. Eu adoro também, mas fugiu o nome do livro. Mas ela fala assim, ela lida com pacientes à beira da morte. E que fazem o balanço da vida. O que eu faria se eu tivesse uma nova chance, né? Então, os durantes felizes, às vezes o final já não tem nem mais graça, não é? Mas então assim, eu gero muita dopamina quando eu, por exemplo, vou no estádio de futebol e meu time fez gol, quando é final de campeonato, então, né? Quando eu sou Avaí, o Figueirense perdeu e aquilo, isso é dopamina. A ocitocina é o hormônio que nos conecta. É da conexão, é do amor. A mãe produz ocitocina quando está gerando um bebê, até na hora do parto ela precisa da ocitocina para expulsar, a gente toma injeção de ocitocina para o parto, sim, na amamentação, porque é conexão, né? E essa conexão, por exemplo, em vendas, é o que faz mais você vender, a conexão que você cria cérebro a cérebro, né? A serotonina é o hormônio que é muitas coisas, mas eu estou pegando o básico, tá? Ele é um hormônio responsável pelo teu estado de humor. Ele é um hormônio precursor de um outro hormônio que te faz dormir melhor, que é a melatonina, né? E é que tem tanto nome estranho em ciência, eu estou tentando só abreviar, mas para você entender. Serotonina, por exemplo, você produz quando você tem um tempo para você. Quando você tem um hobby, quando você canta a tua música preferida, quando você está em boa companhia, quando você come um chocolate 70% mais, sim, um abacatinho, tem várias coisas que produzem. São pequenas coisas, na verdade, que elas vão dando uns cliques. São pequenas coisas que vão nos cliques. Total. E que fazem a diferença. E tem a endorfina, que quando você se movimenta, você tem aquela morfina natural. A gente hoje é o país mais ansioso do mundo, o terceiro mais estressado, o quinto mais deprimido. A gente precisa movimentar para essa cabeça dar conta. Hoje, um psiquiatra atualizado, e a gente tem muitos casos assim, receitam a medicação, que é fundamental, mais atividade física. Para quê? Para que o paciente responda melhor à medicação que ele está tomando. E, quem sabe, daqui a pouco, ele vai diminuindo a quantidade de medicação. Isso é um caso, cada caso é um caso. Mas é comprovado que se um paciente que trata depressão ou ansiedade tem atividade física como uma medicação natural, ele tem muitas respostas melhores do que quem não se movimenta, né? E o movimento, inclusive, produz os 4 hormônios da felicidade ao mesmo tempo em você. Sim. Ele é um remédio natural. Agora,
O cérebro, ele sempre vai dizer não para o que te dá trabalho. Então, é muito mais fácil, às vezes, você ir pedir para um médico uma receitinha para você ficar melhor. Só que você não vai estar sendo o dono da sua vida. Você vai estar cortando a folha doente e não vai estar trabalhando a raiz. Enquanto eu não trabalho a raiz, a folha continua crescendo doente. Aí eu preciso de mais remédio e mais remédio. E eu alimento uma indústria que se alimenta do meu não conhecimento sobre mim mesmo. O remédio é feito para remediar. Agora, eu não sou contra medicações, não é sobre isso. As medicações são uma bênção e salvam muitas vidas em muitas coisas. Estou falando do excesso, né? Cada do caso, excesso. e às vezes a medicação, eu vejo ela como uma bengala, como alguém que machucou uma perna, e ele precisa de uma bengala até que o organismo se cure. Isso. Então ele tem que tratar as causas, usar essa bengala até quando for necessário para depois poder jogar fora ela. Sabe o que é, Anivaldo? Só para a gente encerrar assim, né? O cérebro, ele não é preguiçoso, ele quer te proteger. Então, ele vai fazer com que você tenha adesão a tudo que não te dê trabalho, né? Mas quando a gente convence ele ou dá um olé nele com pequenos passinhos, você vai fazer com que ele diga, é tão fácil assim. Por isso que é pequenos passos, grandes avanços. E quando ele adere, você vai longe demais. Então, quanto mais você se conhece, na verdade, mais você se cura. Bom, agora a ideia é fazer umas perguntas rapidinhas para você responder sem pensar muito nessa história. Então, é o inconsciente que vai responder, certo? Rapidinho mesmo. Para você, o que é medo? É o que eu tive, o que eu tenho todos os dias e que eu acolho, aprendi a acolher todos os dias. Para que serve o medo? Para me defender e para me apontar caminhos. O que é felicidade? Felicidade é ter sabedoria para viver essa maravilha que é a nossa vida. E para que serve a felicidade? Serve para significar. Significar cada dia teu. E mostrar o quanto é um milagre tudo que a gente vive aqui. O que é dificuldade? Dificuldade é professor. E o que ela nos traz? Lições. O que é o amor? É o que eu sinto por quem está do outro lado, pela minha vida, pela minha família, por você, pela tua família. É um estado de vibração superior que conecta muito com o que eu entendo sendo Deus na minha vida. O que é um sonho? O que é um? Sonho. Um sonho é o que é um bom caminho para me levar à realização. É a minha tela mental trabalhando um sonho positivo, um sonho negativo. É aquilo que pode ser um guia também. E como alcançar esse sonho? Trabalhando, me conhecendo. Para alcançar o sonho é necessário? Sonhar. Me permitir sonhar. Legal. Bom, eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Foi muito bom essa conversa. Ai, que e espero que as pessoas que irão ver essa gravação gostem do que nós falamos aqui. A ideia é que seja algo para as pessoas viverem um pouco melhor. Alguns recursos a mais para ter uma vida um pouco melhor. Muito a obrigado. nossa conversa tem um propósito, eu agradeço muito, porque quando a gente fala, a gente também se ouve, né? E o que a gente mais pretende aqui é que, de alguma forma, essa conversa tenha somado na sua vida como somou na minha. Obrigada pela gentileza, generosidade, conta sempre comigo, adorei. Sucesso, né? Vida longa para Tedesco TV, que coisa mais linda! Valeu, muito obrigado. Obrigada também.